Como uma última parte, tão importante quanto, não tem mais importante nem menos importante, tão importante quanto, a questão técnica dessas escolhas, eu vou falar um pouco por cima. É um assunto bem delicado, bem profundo e extenso, que precisa ser abordado com vídeos dedicados a cada um desses. Como para essa série as questões filosóficas são mais importantes, eu não quero e não posso me dedicar muito a essas questões técnicas. Então eu vou dar uma rascunhada bem por cima, nesse mesmo áudio, de forma informal, algumas coisas para que pelo menos a galera saiba para que lado apontar a bússola das suas pesquisas. Então vamos lá. Depois de fazer a pesquisa dos instrumentos, dos pratos, das afinações, da sala, dos amplificadores que se quer usar para uma produção, vem então a parte da seleção de microfones. Quanto a tipos de microfone, basicamente a gente vai encontrar três. A gente vai encontrar os microfones de fita, os microfones dinâmicos e os microfones condensadores. Os microfones de fita são microfones de uma tecnologia bem antiga que, na sua imensa maioria, captam em figura de 8, naturalmente pela construção e pela forma como eles captam essas diferenças de pressão atmosférica no ar, que a gente entende como onda sonora. Eles naturalmente captam em figura de 8, ou seja, eles captam tudo que está na frente deles e tudo que está atrás dele. Aqueles microfones de fita que são direcionais, eles obrigatoriamente têm algum tipo de tratamento para um dos lados deste motor de captação, algum tratamento acústico, físico, para conseguir eliminar um pouco da captação daquele lado. Por isso eles acabam se tornando um pouco mais direcionais. Mas saibam que naturalmente o microfone de fita capta assim. O que algumas pessoas não sabem é que as laterais do microfone de fita praticamente não captam o som. Então muitas vezes tu pode usar esse posicionamento deles corretamente para, por exemplo, gravar um violão e voz, e tu quer botar um microfone captando o violão e não quer que ele capte a voz, e tu quer botar um microfone que esteja captando a voz e não esteja captando o violão. Essa pode ser, dependendo do posicionamento, uma excelente estratégia. Pode usar um microfone condensador e botar em figura de 8 e ele também vai se comportar do mesmo jeito e tu vai conseguir esconder e separar melhor um elemento do outro. Os microfones de fita naturalmente têm uma característica muito natural ao som. Eles exibem uma coisa chamada efeito de proximidade muito forte. Que, resumindo, quanto mais próximo da fonte sonora, ou seja, quanto mais próximo do instrumento que tu quer captar, tu vai ter muito mais presença de graves. E quanto mais afastado, menor efeito de proximidade. Então o que acontece? Acontece que, normalmente, para tu não exagerar os graves, tu costuma utilizar eles mais afastados e tu acaba tendo bastante sala presente. E como ele é figura de 8, ele também vai estar captando todas as reflexões da sala, tudo que está acontecendo atrás dele. Então, naturalmente, tu já capta um pouco da ambiência. Saibam que microfones de fita, em sua natureza, são equipamentos bem delicados. Eles não resistem não é pressão sonora, eles não resistem a grandes deslocamentos de ar. Porque como é uma fita de alumínio que vibra entre um campo magnético de 2 ímãs, ele rompe. Então não é um instrumento que tu gostaria de usar muito colado. Num sopro, na saída de ar de um bumbo, ou num amplificador que os falantes estejam com muito volume, se mexendo muito.
Então lembrem, muito cuidado. E a gigantesca maioria dos microfones de fita são passivos. Eles também não gostam muito de Phantom Power, que é aqueles 48 volts que vão pelo cabo, que na verdade são feitos para alimentar os circuitos ativos de cápsulas condensadoras. Alguns microfones de fita têm um circuito ativo e aí para ativar esse circuito ativo eles precisam de uma alimentação elétrica, ou seja, precisam do Phantom Power. Mas naturalmente os passivos detestam, não faz bem para a saúde deles e tu pode estragar um microfone dependendo do teu manuseio conforme com o Phantom Power ligado, com essa alimentação ligada. Então, microfones de fita naturais, muito efeito de proximidade, figura de 8, eles têm um roll-off, ou seja, eles costumam amaciar e são menos... Eles têm menos agudos, eles captam menos agudos. Não significa que eles não captem, que os agudos não estejam ali. Eles apenas são menos sensíveis, eles tendem a amaciar bastante a região das média altas e das altas. Quando tu vai analisar a curva de resposta de frequência de um microfone de fita, normalmente vai se perceber que eles têm uma atenuação nas frequências mais altas. Tá? Então eles são microfones mais darks, mais escuros, que exibem um forte efeito de proximidade, que captam graves com uma extensão muito alta, são muito naturais, muito macios, não gostam de Phantom Power e são bidirecionais, figura de 8. Microfones dinâmicos. Os microfones dinâmicos são microfones na sua essência de construção simples, muito resistentes. Eles não vão estragar se tu botar eles na cara do gol, botar na frente de um saxofone, de um trompete, de um bumbo, de um falante tocando a 1.000 por hora. E normalmente eles são cardioide, ou seja, eles captam aquilo que eles estão enxergando na frente dele e negam o que estão ouvindo atrás deles. Então eles costumam ter menos ambiência, menos influência da ambiência. E como tu consegue colar ele nas coisas pela resistência e durabilidade, tu acaba eliminando, então tu consegue captar a fonte sonora bem focada. Então, por esse motivo, são microfones que tu normalmente usa em caixas de guitarra, em tambores de bateria, em caixa de bateria, em sopros, em vozes, na verdade, em quase todas as aplicações. Porém, são cápsulas que normalmente elas são mais duras. Como mais duras? Elas são menos sensíveis e detalhistas. Então, elas também não vão representar, não vão captar muito dos agudos, nem muito dos graves. E normalmente elas têm uma característica mais dura. Claro que tudo depende da construção, tudo depende do fabricante. Tu vai encontrar microfones dinâmicos feitos para bumbo, feitos para gabinetes de guitarra, para instrumentos de percussão, para sopros, para voz. Tu vai encontrar para N usos diferentes. Analisar a curva de resposta de frequência para ver como que ele se comporta, o que ele acentua, o que ele não acentua, qual o padrão polar dele, se ele é cardioide, se ele é hipercardioide, se ele é um wide cardioide, que é um cardioide maior. Tudo isso vai te influenciar na escolha. Microfones condensadores precisam da alimentação, a cápsula condensadora precisa da alimentação do circuito ativo elétrico deles. Então ele precisa do Phantom Power, precisa dos 48 volts. Alguns não precisam de 48 volts, mas precisam de alguma alimentação. São cápsulas que o funcionamento elétrico deles, não vou entrar em detalhes, mas ele capta a alteração da pressão do ar e as alterações
da pressão do ar, atmosféricas, e transformam isso em pulsos elétricos. Essas cápsulas normalmente são super sensíveis, são muito detalhistas, elas captam com muita extensão os agudos, algumas com muita extensão os graves, são bem claras, brilhantes, presentes, exibem N tipos de padrão polar. Eles podem ser omnidirecionais, eles podem ser cardioides, eles podem ser hipercardioides, wide-cardioides, figuras de 8, e podem ter uma infinidade de outros posicionamentos entre isso. Eles podem ter atenuação de sensibilidade, eles podem ter algum tipo de filtro de equalização para cortar agudos ou para cortar graves, ou para dar alguma região a mais, um boost de captação numa região de captação, um boost de saída numa região a mais. E, de novo, tem que se analisar o datasheet, a ficha técnica, para ver a curva de resposta de frequência, para saber bem as aplicações e para aquilo que se quer. Normalmente tu vai ver largo uso de microfones condensadores em voz, em instrumentos de corda, em overheads de bateria, em ambiências, em baixos, em sopros, enfim. Cada tipo de cápsula tem uma sonoridade associada, uma sonoridade geral associada ao seu tipo. Então eu sugiro que a galera dê uma pesquisada nesses 3 tipos, são os mais comuns, para que vocês se armem de um pouco mais de informação para saber qual o tipo de microfone é melhor para o seu uso. Lembrando que a construção do circuito do microfone, dos componentes utilizados na construção, vão alterar demais o timbre desse microfone. E aí o céu é o limite. Tu pode ter microfones desses 3 tipos com uma válvula dentro. Normalmente tu vai ver condensadores e até alguns microfones de fita, mas normalmente condensadores. Tu pode ter esses tipos com um transformador na saída, ou sem transformador, ou eles podem ter um circuito sólido com FET, sem FET. E como esse circuito age no microfone vai alterar e criar o timbre definitivo dele. Lembrem que conhecer um pouco do que são harmônicos, como que é a sonoridade de uma válvula em comparação à sonoridade de um transformador, como é a sonoridade disso a um circuito FET, vai poder te ajudar a construir maior conhecimento para te ajudar nessas escolhas. Eu normalmente sou muito fã de microfones de fita. E existe um revamp muito grande deles nos tempos de hoje. Muitas empresas e muita gente fabricando, modificando e voltando a revalorizar os microfones de fita. Só lembrem que são circuitos bastante delicados, principalmente comparados com microfones dinâmicos. Alguns tu pode inclusive atirar de cima de um prédio. Não aconselho fazer isso, mas já fizeram. Passar com o carro por cima, jogar dentro da água e ele vai continuar funcionando. Microfones de fita não gostam disso. Eles são imunes à umidade, os que não têm nenhum circuito ativo, mas eles não gostam desse tipo de tratamento não, são bastante delicados. E os microfones condensadores também. Partindo daí, a gente tem toda uma infinidade de opções para o restante da nossa cadeia. A gente tem os pré-amplificadores, a gente tem equalizadores, a gente tem compressores, cada um com circuitos elétricos diferentes.
a gente precisa entender um pouco da impedância, do casamento de impedância, da resistência elétrica, ou seja, de como vai se comunicar esse microfone com o pré-amplificador, depois do pré-amplificador com o equalizador, do equalizador com o compressor, os tipos de circuito de pré-amplificador, se ele é um circuito valvulado, se ele é um circuito com transformadores, se ele é um circuito FET, se ele tem um alto nível de THD, se ele tem baixo nível de THD, se ele tem bastante ganho, se ele é rápido, se ele é lento. Enfim, como eu disse, o céu é o limite e muito em breve a gente começa a falar sobre isso. Seguimos.